Hoje, 30 de setembro de 2022, sexta-feira, quando o sol está se pondo para iniciar um sábado. O nosso assunto de hoje é profecia de Daniel. Daniel, o profeta, capítulo 2. Vamos, então, começar orando, pedindo a Deus que nos oriente, nos guarde e nos dê sabedoria. Pai eterno que estás nos céus, nós somos gratos porque o Senhor é bom para conosco. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Pai Santo e Eterno, estejas com cada um dos ouvintes dessa live. Abençoa toda a Escola do Pensar em todos os seus departamentos e todos os seus participantes. Alunos, professores, funcionários e também pais e parentes e todos aqueles que nos servem. E ainda abençoa também todos aqueles que vão nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Desejo um feliz sábado para vocês e agora vamos começar falando a respeito de Daniel, o profeta. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel, uma pessoa calma, confiante, fiel, determinada, amável para com os outros e para com todos, corajoso, persistente e fazia tudo para a honra e glória de Deus e não reclamava honras para si mesmo. Os reinos desde Babilônia em 605 aproximadamente antes de Cristo e até os dias de hoje com Roma atual, não conhecem o Deus de Daniel. No sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, Deus mostra que conhece e domina todos os reinos durante todo o tempo. O rei de Babilônia, que era Nabucodonosor, era interessante se nós tivéssemos tempo para falar do pai dele, do filho, do neto, que é mais conhecido do que o pai. Mas eu preciso ser rápido nos primeiros versículos deste capítulo 2. E fazer um breve relato para chegarmos no ponto principal deste sonho. Primeiro, o rei teve um sonho que ele estava muito preocupado com aquilo que devia acontecer após ele, mas ele esquecera o sonho e muito menos ele sabia o que significava. Então ele recorreu aos sábios de Babilônia, todos aqueles que faziam parte ali da sabedoria do reino. Mas eles não souberam explicar. E era muito lógico, porque Nabucodonosor, por providência divina, esquecera o sonho e muito menos sabia o que significava. Ele perguntando para os sábios, eles não souberam dizer. E ele então muito enraivecido, porque até então os sábios diziam que sabiam de tudo e conversavam com os deuses. E eles ganhavam por causa disso, mas agora chegou uma hora probante, e ele mandou matar todos os sábios de Babilônia, inclusive Daniel e seus companheiros, que não estavam nem sequer sabendo do caso. Foi quando Daniel foi procurado, porque ia morrer também, e ele disse, calma, não faça assim, eu peço para o rei, dá-me um tempo, e para que eu possa dar para ele o sonho e a interpretação. Então chegou o Daniel até o rei e disse assim que ele desse um tempo, e ele concedeu. Quando ele concedeu, Daniel vai para casa, fala para os seus amigos, que também tinham ido de Jerusalém para a Babilônia, e ele orou a Deus, e Deus então revela tudo a respeito daquele problema. E a partir do verso ali 28, 29 de Daniel 2,
começa exatamente ali a principal causa e o principal objetivo desse sonho. E diz assim, no verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que estavas tu no leito. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que havia de ser. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. A mim me foi dado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que sobre qualquer vivente, mas para que a interpretação que fizesse saber ao rei, para que entendesse as cogitações de tua mente. Veja, Daniel pediu a Deus, Deus deu, mas ele não trouxe para si nenhuma glória. Ele disse que Deus revela a quem? Ao rei que estava preocupado. E ele disse no verso 31, tu, ó reis, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Então o sonho de Nabucodonosor, ele então via uma grande estátua e agora ele começou a lembrar do sonho. E ele começou então a ter confiança naquilo que Daniel estava dizendo. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, e o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés, o ferro, o barro os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha das eiras do estio. O que é isto? Quando se descasca milho ou trigo, sobra no chão um pó muito leve, e aquilo é que toda a estátua se transformava nisso aí. E o vento os levou, e deles não se viu mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Que sonho! Uma estátua, cabeça de ouro, tórax e braços de prata, ventre e coxas de quadris de bronze, pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. E este sonho e também a sua interpretação daremos ao rei. Tu, ó reis dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder e força e glória, cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E Nabucodonosor gostou disto, ele era a cabeça de ouro. E ele não imaginava o que ia acontecer agora. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O que aconteceu aqui? O rei agora começa com certeza a ficar um pouco triste, porque ele vai passar, mas que interessante, ele é a cabeça de ouro, e então ele ficou contente com isto. Mas ele não ficou porque esse reino passaria a outro. E os reis daquela época se achavam eternos. Hoje também, muitos governadores, muitos que dominam as coisas, acham que são eternos. E isso não era diferente lá para Nabucodonosor. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto a que ouviste os pés e artelhos, o que são artelhos? Dedos dos pés, em parte de barro
de oleiro e parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos e os pés eram parte de barro e parte de ferro, em parte de barro assim, pois uma parte do reino será forte, por outro lado, frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Aqui, o que aconteceu? Babilônia, ouro. Medos e persas, o reino de prata. Grécia, o bronze. Ferro, Roma. Roma primeiro imperial e depois ela segue com Roma religiosa, que ainda hoje perdura. É o quarto reino. Ele se divide em 10, assim como os pés se dividem em 10 artelhos. O reino de Roma dividiriam-se em 10 reinos que ainda hoje subsistem, pelo menos 7 deles, na Europa. Este assunto é complexo, mas não é difícil de se entender. Se cada um dos ouvintes quiser estudar mais isso pormenorizado, nós temos condições de fazer isso pessoalmente, ou mesmo que seja à distância, mas que haja comunicação conosco para que isso possa acontecer. No 44 diz assim: nos dias finais desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quem seria, então, essa pedra que foi tirada sem auxílio de mãos? É a volta de Jesus que está bem próximo de acontecer. No 45 diz assim: como vistes que do monte foi cortada sem auxílio de mãos, e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei em que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel é a interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas e manjares suaves e perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudesses revelar o mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos presentes e lhe pôs como governador de toda a província de Babilônia, como também fez supremos os sábios de Babilônia. E, a pedido de Daniel, o rei ainda constituiu aos amigos de Daniel como se fosse ali participantes do governo. Amigos, nós percebemos aqui de uma maneira rápida que houve uma preocupação do rei de Babilônia. Ele teve um sonho dado por Deus, mas esqueceu e ele então pediu para que os sábios dissessem o sonho e a interpretação, coisa que era impossível para os sábios, mas Daniel pede a Deus que lhe dê essa graça. E Deus deu o sonho e o que significava tudo aquilo. E tudo aquilo foi passado para o rei de Babilônia, e ele aceitou plenamente, e por isso glorificou o Deus dos deuses. Mas, amigos, o que nós vemos em tudo isso é que Deus mostra, como num telescópio, toda a história da humanidade, até que a volta de Jesus, que é a pedra que foi tirada do monte sem auxílio de mãos, ela que
chocou-se com os pés da estátua, ela virou pó, o vento leva, mas a pedra que foi tirada sem auxílio de mão, ela cresceu grandemente e criou um grande reino que persistirá para todo sempre, que é a volta de Jesus. Essa pedra é Cristo. E hoje nós estamos passando por momentos interessantes. Os reinos da Europa, que eram 10, 3 deixaram de existir, diz a história, e restam 7 deles. E a Bíblia diz aqui que nos dias destes reinos, a pedra será jogada nos pés da estátua, como que tornando todos os reinos que passaram desde 605 a.C. até os dias de hoje, até os dias finais que ainda não se completaram. A verdade é que nós estamos já, quem sabe, nos artelhos, ou talvez nas unhas dos artelhos, que são os dedos dos pés, e Cristo está voltando. O mundo está em confusão. Eu acredito que o Brasil está também passando por esses momentos, quando em breve, muito breve, nós teremos algumas coisas muito sérias acontecendo. Não sei o que é, Deus sabe, mas nós devemos estar preparados para o que virá. Nós estamos diante agora de acontecimentos muito sérios e que eles serão norteadores para aquilo que vai acontecer. O importante é que estejamos preparados para isso. Vamos nos colocar nas mãos de Cristo, para que Ele, tomando a gente, nós tenhamos segurança e nós possamos, então, fazer parte desses dias finais da história desse mundo como pessoas fiéis, para sermos contados entre aqueles que hão de herdar a vida eterna. Espero que tenha pelo menos provocado curiosidades e interesse àqueles que nos ouviram. E estamos, mais uma vez eu digo, dispostos a explicar melhor isso vagarosamente, baseado na história geral, na história universal. Os nossos telefones são 5841-6664, fixo, e também o meu telefone, que é 994-05-5612, à disposição de todos aqueles que queiram estudar mais. Vamos orar, nos entregando mais uma vez nas mãos desse Deus maravilhoso que sabe de tudo. Pai eterno que estás nos céus, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Nós estamos aqui, Pai Santo, com toda a disposição de falar das tuas maravilhas para aqueles que desejam. Pai Santo e Eterno, unge-nos com o teu poder e que cada um daqueles que hão de herdar a vida eterna possam se interessar pelo conhecimento das profecias, e em especial de Daniel e Apocalipse, para que possamos estar seguros do que temos pela frente e daquilo que nós vamos ter de prêmios pela uma vida de Cristo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Um feliz sábado para todos e eu desejo que vocês, ouvindo, repassem esta mensagem para todos aqueles que são amigos de vocês. Um feliz sábado.